Olá, pessoal! Estamos aqui então para fazer mais um complemento à nossa primeira aula, para tratar do tema de guerra, né? Que os nossos slides eu precisei passar rapidamente no final da aula. E a guerra é uma questão bem importante para se trabalhar. O slide que nós temos lá na nossa disciplina, ele traz o conceito de guerra vinculado ao desenvolvimento tecnológico, né? Aqui fica a dica de vocês assistirem o filme O Jogo da Imitação, que trabalha com a história da criação mesmo do computador, sobre Alan Turing, né? Alan Turing, que foi o criador, considerado o pai da informática, e ele faz o desenvolvimento dessas tecnologias durante a Segunda Guerra Mundial. Então é bem interessante para vincular a questão das guerras com muita tecnologia que hoje está presente no nosso dia a dia, mas que foi desenvolvido vinculado à questão dos conflitos. O conceito que nós temos no nosso slide, né, sobre guerra, fala que é um fenômeno histórico de organização social e espacial. Ele está vinculado à defesa, às estruturas de proteção, domínio e soberania sobre o território. Então é muito importante vincular com o conceito do território. E também sobre os povos, porque nós vimos lá, inclusive na nossa segunda aula, a questão dos impérios, que quando havia o domínio, né, de um império sobre o outro, você tinha ali os grandes dominadores, além de dominar o território, né, o espaço físico, dominava-se também os povos, suas culturas e seus pertences, tá? E o conhecimento acumulado por esse povo, né? Hoje, as manifestações que nós temos também com característica bélica, com característica mesmo vinculada à guerra, a gente tem a questão das propostas terroristas, né, as questões das manifestações terroristas, e utilizando o mecanismo de guerra como meio, então, de protesto para defender sua causa. Essa mais ou menos é a ideia, então, do terrorismo e a questão das guerras. Lembrando que as guerras nem sempre, né, ao longo da história, a gente verifica guerras com características realmente de ataques. Lembre-se da Guerra Fria, que foi uma chamada guerra de nervos, mas que de toda forma tinha esses mesmos interesses de dominação social, de dominação espacial, com objetivo econômico também, para que se dominassem territórios, para que se dominassem mercados, consumidores, para que se dominassem ideologias, a questão do capitalismo e do socialismo ali, né, travada. Essa guerra, esse conflito que a gente pode ver então na Guerra Fria, ok? A gente pode dizer também que a guerra tem vínculo, tem os interesses econômicos e os interesses políticos, porque até a entrada ou não numa guerra é uma decisão, então é política, e ela tem interesse econômico, porque nesse território, como eu já disse, eu tenho conhecimento, eu tenho mercado consumidor e eu tenho recursos naturais que me interessam. Então as guerras vêm ao longo do tempo e elas continuam sendo utilizadas então como esse mecanismo de organização espacial, tá? Ela propõe e ela provoca alterações de fronteiras, alterações de território, afetando a questão das soberanias e do governo, nem sempre levando os povos ali presentes em consideração, né? Que essa é uma questão que a gente faz, uma reflexão que tem lá no nosso slide que vocês podem acompanhar. E aí a gente precisa pensar também, e fica uma reflexão que nós vamos trabalhar na nossa live, inclusive essa semana, sobre a questão de, nesse mundo globalizado, quando a gente fala de guerra, pensando na guerra como um mecanismo de alteração, de mudanças de fronteiras, de domínio territorial, de domínio espacial, esse mundo globalizado, quais as outras formas de domínio político e econômico, quais outras guerras vêm sendo travadas, né? Quais conflitos enfrentamos hoje? Então, eu termino esse nosso curto encontro aqui com essa reflexão. Quais são as nossas guerras de hoje em dia? Obrigada, pessoal!